Mais um podcast, Rede Pará Turismo. Gente, eu amo cada vez que eu começo esse programa, porque assim, é uma saudade, é aprendizado, é risada, é brincadeira, é contato com pessoas, é contato com a minha amiga Dani Filgueiras, que eu aprendo todo dia, que é muito massa estar do lado dela. E sempre um contato absurdamente bom com os nossos convidados. Mas a gente começa, Dani, por você. Diga lá, Dani, tudo bem? Olha, sempre novidade. O que é legal aqui, que nesse podcast sempre tem um spoiler de alguma coisa, ou uma coisa nova que a gente não conhece muito, ou que é muito famoso em determinado lugar que não é em outro. Então, por aqui também, muitas novidades no podcast Rede Pará Turismo. Eu e Cristina Raine aqui no comando, e hoje a nossa programação tá especial. São dois convidados que já tem uma história aí, que juntos fazem outra história. Que junto com a gente fazem mais história ainda. Mas vamos lá, vocês conhecem, já ouviram falar numa pessoa assim, que a família tem toda uma história de dar visibilidade à culinária paraense? Aliás, família super citada aqui nesse podcast, inclusive. Martins, lembra alguma coisa? Paulo Martins, esses Joana produtos. Martins. A gente não pode deixar de lembrar do Lá em Casa. Lá em Casa. Eu lembro que eu vinha lá do Rio de Janeiro. Pai, me leva no Lá em Casa. Eu era moleque. Ali na Governador Zé Moché. É ela que está aqui com a gente, Joana Martins. Muito obrigada. Oi. Seja bem-vinda. Obrigada, Cris. Obrigada, Dani, pelo convite. É sempre um prazer comer é sempre muito prazeroso, mas falar de comida também, né? E de turismo com comida, que um se complementa ao outro. Enfim, é uma história longa, né, que muita gente já conhece, e agora tô dando esse jeitinho junto com o Paulo, meu sócio, de dar continuidade a ela através da mandioca. A gente vai já falar sobre isso, mas antes a gente também vai lembrar da Rumo Norte Expedições. Alguém já ouviu falar naquela história de trazer o turismo Eu sou internacional? mais velha do que a Rumo Norte, eu quero dizer isso. Turistas de fora, e também trazer tudo isso com muita segurança e mostrar os nossos atrativos de aventura, de natureza. Essa pessoa, ninguém melhor para falar sobre isso do que você, Gel, Rumo Norte Expedições, Gel Pinheiro. Muito obrigado, Cristina, obrigado, Dani, pelo convite, é um grande prazer estar aqui e uma surpresa grande de estar junto com a Daniela também, né, que é uma parceira nossa de longa data. Muito obrigado. A gente está falando aí, né, de turista estrangeiro e uma gastronomia internacional que é a nossa. Então, essa dupla estava aqui mais do que conectada nessa programação. Vamos começar aqui por uma coisa, porque é só assim, né, gente? Olha comida, eu já quero logo comer. Então, tem esse cenário. Quem está no YouTube está vendo aqui no cenário alguns produtos, né, que são da mandioca. Coisas de comer, então acho que a gente podia começar aqui por esses produtos? Vamos lá, vamos falar deles. O que a gente tem aqui? Eu vou ficar a garota propaganda, tá? Mostrando pro vídeo. Esse é o mais novo lançamento da mandioca. Ele é um snack, um salgadinho saudável, feito de mandioca, com sabores daqui da nossa região. Então tem sabor tucupi, sabor jambu, cipó de alho e pimenta. Essa é uma pimenta que vem lá do oeste do Pará, comunidade indígena, um mix de pimentas feito por elas. Maravilhosa. O cipó de alho, que é uma erva nossa, nativa amazônica, que tem sabor de alho, né, mas ela é um arbusto, não tem nada a ver com o alho em si, mas o sabor é totalmente de alho. O jambu, já conhecido, que vai fazer tremer um pouquinho. E o tucupi, que é o nosso principal produto da mandioca, né? Que aqui nesse produto tá no snack, dando sabor ao snack. E é uma forma diferente de usar o tucupi. E é isso que a mandioca propõe, né? A gente enxerga, tem todo um conhecimento da tradição culinária amazônica paraense, mas a gente apresenta isso de uma forma diferente, seja pela embalagem, seja na proposição de uso dos produtos, seja na criação de produtos. Né? E aí, além do snack, por exemplo, o tucupi. Esse tucupi que tem aqui, que talvez a gente nem reconheça, né? Aqui, olhando, né? Eu costumo dizer que paparaense é um shot de tucupi, né? Agora nem vou falar, poxa, mas desse tamanho, exatamente, né? Exatamente. Mas a mandioca nasceu para aproximar o Brasil e o mundo da Amazônia através dos alimentos. E para quem não conhece o tucupi, comprar uma garrafa de 2 litros de tucupi é muito.
Então, para o mercado nacional, esse é o principal produto que a gente tem de tucupi. A gente fornece para restaurantes 1 litro, na verdade. Sim. E para o consumidor final, nos supermercados, empórios e padarias, é uma garrafa de 300 ml. Mas Porque com uma também... etiquetinha aqui em inglês também. Esse produto, por exemplo, já ganhou prêmio no Festival Gastronômico Francês, o maior festival de gastronomia da França, que é a referência da gastronomia mundial. Que ano foi isso, O ano Joana? passado. Produto No inovador. meio da pandemia. Produto inovador no Sierra Leone, que é referência, né, de festivais gastronômicos mundiais. É o principal, a França é o berço da gastronomia. E a gente apresentou o produto lá e ele recebeu esse selo de um produto inovador. O que pra gente na Manhoca, assim, foi uma glória, porque assim, é um produto indígena, né? Totalmente conectado às nossas raízes ancestrais, com a influência portuguesa, porque o tempero do tucupi não é indígena, o tempero é português. Foi o português que trouxe o alho, o sal, a chicória, Quer dizer, nenhum já tem uma desses mistura elementos. aí Exatamente. Também, não é amazônica. Gente, eu sempre falei que a chicória era daqui, eu quero dizer isso. Há controvérsias, vou enfim, tem continuar algumas fazendo pesquisa aqui. origens, a gente não consegue comprovar historicamente. Mas imagina-se que não seja, que seja lá do Oriente, da Ásia. E é um produto totalmente alinhado com a nossa cultura alimentar, a gente consome muito tucupi, só que ele está sendo apresentado de uma forma e apresentado para o mundo, né? E ele é um produto que tem um potencial. Meu pai, inclusive, inspirou todo esse trabalho, dizia que o tucupi seria o tempero do século XXI. É verdade. Né? E por quê? Dizia mesmo. Porque lá em casa a gente sempre recebeu muitos turistas do mundo inteiro, e dificilmente alguém que prova o tucupi não gosta. Ele é um produto que tem uma aceitação sensorial fantástica. E não tem comparação, né? Porque quando Não tem tem. alguém de fora que a gente sempre leva a fazer o circuitão Não tem gastronômico, similaridade. a pessoa fala assim, não, mas esse gosto parece com o quê? Não tem parece sabor com o quê. Aliás, único. muitas coisas nossas não tem Sim. parece com o quê, né? Exatamente. Não tem comparação dentro da estrutura. E aí, seguindo, além dele, a gente tem a farinha d'água de Bragança. E aqui não estão todos os produtos. Hoje na Manhoca a gente tem 24 produtos. Não, gente, ó, ouve isso, ó. Essa é a farinha de Bragança. Não tem o selo da IG porque não é produto. Assim, vem de lá a farinha, mas a Manhoca fica em Belém, então a gente não pode usar o selo, porque não é permitido, mas é feito pelo seu Bené, pelo seu Carlito, pelo seu Alderico, inclusive tem o nome deles na embalagem, porque a Manhoca é um negócio de impacto socioambiental, né? A gente não só leva a Amazônia para o Brasil e para o mundo, mas a gente quer prioritariamente gerar desenvolvimento local, dar valor, fazer um comércio justo. A gente tem um programa na Manhoca que desenvolve esses fornecedores, a gente apoia eles. Então, tem toda uma pegada realmente de ser algo bom para todo mundo. Fornecedores da agricultura familiar. Agricultura familiar e povos e comunidades tradicionais. Maravilha. Aí temos o molho de pimenta com tucupi. Desculpa, da onde? De qual região? A farinha é de Bragança. Bragança. O tucupi é feito em Belém, mas a mandioca vem do Acará e de Moju. Tá. O tucupi preto vem de Santa Bárbara, Tá. aqui pertinho. E aqui A gente tem as geleias, que esse é um kit. Meu Deus, Esse é um ó. produto que a gente fez pro turismo, né? Apesar de todos os outros, o Cacau carro-chefe que, Ai, nossa, meu Deus. é vendido no aeroporto, em lojas de ponto turístico no Polo Joalheiro, no Verupezinho, né? Lojas que atendem esse turista e em lojas de turismo pelo Brasil, porque a Amazônia também tem esse olhar. Não é só aqui que ela é querida, né? Pelo turista. Aqui no Paraibó é isso, né? Que nossos souvenirs são produtos para comer. Exatamente. A nossa exatamente. comida vira um souvenir turístico, né? Exato. Para além dos chaveirinhos, temos as geleias. Mas eu queria Sim. fazer uma pergunta. E aí me desculpa a pergunta, assim, porque o sabor natural do tucupi, a gente consegue manter dentro da embalagem? Sim, na verdade isso é uma inovação. O tucupi, como sendo o nosso principal produto, a gente produz o tucupi na Manhoca, faz todo esse trabalho de desenvolver fornecedor e também faz muita pesquisa científica no tucupi, né? Então, uma das primeiras questões, o primeiro desafio que a gente se pôs vendíamos o tucupi congelado, como a maioria ainda das pessoas fazem. Mas isso gerava um custo alto, né? O nosso mercado principal é São Paulo, Rio, Paraná, então gerava um custo alto. Essa mercadoria tinha aqui de avião, isopor, que ambientalmente é ruim, Sim, né? sim. E, além de tudo, colocar um produto congelado no varejo, que é no supermercado, no empório, é difícil.
né, de visibilidade, Sim. um produto que ninguém conhece. Então, o desafio era como tirar o congelado. E a gente conseguiu, com tecnologia, com pesquisa, chegar numa solução. O nosso tucupi dura 1 ano nessa garrafa, mantendo todas as propriedades sensoriais, nutricionais, ele sem conservante Sem algum. é isso que eu ia falar. Sem conservante algum. armazenantes. É mandioca, sal, alfavaca, chicória e alho. É o que tem Sensacional. aqui. Então, assim, isso é algo que na indústria de alimentos a gente tem trabalhado muito com esse olhar da bioeconomia, do potencial, que eu falo que a gastronomia ela tem esse poder, né, aliada ao turismo. A gente tem milhões de áreas a serem desenvolvidas através do alimento. Não é só o turismo, não é só o comer. Né? Quando eu uso muito como referência o Japão, a Itália, né? Quantas pessoas não querem ir para a Itália porque comem massa no seu dia a dia, se aproximam da cultura italiana e isso leva a gente à Itália. Assim como se eu não tenho essa relação, mas se eu vou à Itália um dia e depois eu passo a ter o contato com essa cultura do alimento, eu me conecto novamente. E aí eu crio um vínculo permanente com aquela nova cultura. O Japão é a mesma coisa. Então, são referências, né, de cultura, e peculiaridade alimentação. da gastronomia, né? Exatamente. E o Pará tem essa potência, né? Que é, porque aí a gente tem não só a comida, além disso, a gente tem a música, a gente tem o artesanato, a gente tem um monte de coisas culturais para fazer esses elos, de trazer o turista até aqui, ter essa vivência local que é diferente. Né, o meu pai, eu comercializo esses produtos, a forma de uso é diferente, não é exatamente a nossa também, porque quem tem se que alimenta, né, também exatamente, o tucupi para vender para o mercado nacional, o que a gente fez? O que é o tucupi? Se você perguntar para o paraense o que é o tucupi, ele vai te dizer, é o caldo da mandioca que usa no pato, mas o que é? Tucupi é um tempero. O papel do tucupi no alimento é dar sabor ao prato e amaciar a carne, que em geral a carne ela é assada e depois mergulhada e cozida no tucupi e ela amacia a carne. Por que o pato no tucupi? Pato é uma das carnes mais duras que existem. Verdade. As carnes de caça, que era a origem da comida no tucupi, são duras. A tartaruga Elas que comia iam antes, para né, o tucupi para amaciar a carne. A então paca. ele dá sabor e ele amacia a carne. Então, E eu cura, preciso, né? para depois quem... aquela suadeira toda. Exatamente, bem quentinho, né? E Fica cura bom muita de coisa, né? muita ressaca, né? Cura ressaca. Exatamente. Então, Cura ele raiva, tem cura diversas aplicações. Para eu vender isso no mercado nacional, eu tenho que ensinar, porque ninguém conhece. E até para o paraense, muitas vezes. Porque, por exemplo, dá pra gente consumir tucupi todo dia na nossa casa, se a gente quiser. O nosso hábito cultural alimentar é de fazer pratos de festa com tucupi. Mas não precisa ser assim. Né? Dá para colocar um tucupi num snack, dá para fazer uma maionese com tucupi, dá para pegar um arroz, eu tô cansada de comer aquele arroz todo dia, o mesmo tempero que a minha mãe faz ou que eu compro no restaurante o arroz. Pega um pouquinho de tucupi, põe no arroz. Muda, um arroz com bife, um arroz com frango, não precisa ser uma comida especial. Os nossos sabores cabem no É dia a simples dia. assim. Exatamente. Tucupi eu acho que é uma coisa que não falta em casa. Na minha também não. Sempre tem em casa. E aí, Impressionante quando a isso. gente passa a ter um olhar inovador sobre isso, né? Porque o que nos provoca na manioca é entender esse consumidor nacional, fazer isso chegar na casa, mas isso serve para cá também. Para o nosso dia a dia, isso fortalece a nossa economia, gera mais turismo, porque aí eu começo a me interessar mais. Há 10 anos atrás, o Lá em Casa não existe mais, mas há 10 anos atrás, você perguntava qual restaurante de comida paraense em Belém? Só existiu Lá em Casa, gente. É verdade, é verdade. Isso é verdade. Hoje, infelizmente, o Lá em Casa não existe mais, mas ontem me fizeram essa pergunta. Eu quero comer comida, onde eu vou? Eu listei 10 lugares. E facilmente, né? E facilmente. E de boa Não, qualidade. a gente tá com o mercado de restaurantes aí, de pessoas que estão qualificadas a assinarem cardápios dos mais diversos, enfim. A gente tá com uma riqueza sensorial aí, alimentar muito grande. Mas eu queria abrir aqui um parênteses. Falando Lá em Casa, né? Não precisa aqui contar toda a história. Para quem não sabe, sim, o Paulo Martins foi para mim e acho que para o Pará um grande precursor de mostrar, no sentido de mostrar a culinária paraense para o Brasil, para o mundo. Eu digo a culinária básica, nosso básica. respeito, nossa referência, a família de vocês. E assim, eu tenho uma memória afetiva muito forte, porque eu não sou daqui. E assim, eu amava vir para cá, porque quando eu estava em São Paulo,
Eu falava, a minha referência de restaurante era o Lá em Casa, aqui em Belém. Sempre foi para muita gente. As pessoas me perguntavam, aquilo ficava, eu contava os meses. E era uma referência para quem era daqui também, para tudo. E assim, o meu maior presente assim, era chegar, no dia que eu chegava, adolescente, criança, meu pai me levava Lá em Casa. Então tem uma referência familiar, ainda na época da governadora José Malcher, né? Sim. E lá tinha também, a gente cresceu e tinha a boate, né, que era... Eu conheci a relação embaixo. Então, em cima era referência da boa alimentação, era a referência de família, de amigos, e de lá você já ia para a diversidade de espaços, enfim. O Lá em Casa, ele veio para um equipamento turístico que abriu as portas do Pará, turisticamente falando, para os grandes equipamentos. E o Lá em Casa estava lá. Sim. Né? Até muito recentemente, a gente trazia vários, no nosso caso, profissionais de comunicação, mas quantos turistas? Né? Mas sempre a gente ligou, Joana, podemos chegar junto do seu restaurante? Quantas vezes? Nós, João Hamid, etc. E vocês sempre muito solícitos, muito gratos por isso. O dia que veio a notícia, lógico que... Ficou todo mundo meio off. Eu acho foi, que assim. o Belém e o Pará, mas Belém falou, aquele dia era o bastidor da notícia, aquele dia. E eu achei até que quando eu recebi a primeira vez que era fake né? news. Falei, só pode ser fake news. E aí não pode ser verdade isso. Vocês sempre trabalharam a comida, os pratos deliciosos, pesquisaram esses pratos, tiveram esse cuidado, a criatividade, a gourmetização, etc. E aí vocês romperam. E agora vocês estão com os produtos que refletem um pouco, no meu entendimento, de toda essa pesquisa, né? Mas, e os pratos feitos? Como é que fica essa mudança de etapa? Na verdade, Cris, eu acho que vai muito de a gente entender, né? Gerações, objetivos pessoais. Eu acho que isso era algo que chegou um momento em que a gente percebeu que o cenário era outro, os objetivos, das minhas irmãs, da minha mãe, né? Que estávamos à frente do negócio, era outro. Sim. Né? E que aquilo... Hoje até a gente vê o quanto fazia mal a gente se sentir na obrigação de continuar aquele negócio. Entendi. Porque eu Lá em Casa, como você falou, ele marcou gerações, marcou pessoas, né? Foi uma história que a minha avó começou. A minha avó era a hospitalidade em pessoa, né? Então, assim, são características que já são diferentes de mim e da minha irmã, por exemplo. Então, a gente percebia que a gente não estava conseguindo entregar o Lá em Casa que era a referência para as pessoas. Apesar dele continuar lá, dele continuar sendo um bom negócio, nunca deixou de ser. Perfeito. Mas a gente não estava conseguindo entregar tudo que a gente podia e que ele merecia. E aí foi um momento, com a pandemia, né? O motivador principal foi questão econômica, sim, porque a gente não queria encerrar uma história, né? Causando problema para ninguém. Então, no momento que a gente viu que não dava mais para segurar, que as economias estavam esvaindo, né? Para sustentar o negócio. E sem uma perspectiva, porque naquele momento, essa perspectiva não existia. Ninguém sabia o que ia acontecer. A vacina estava começando. Ninguém sabia se ia funcionar, se não ia. Então, a gente olhou, a família se reuniu e falou, é melhor encerrar aqui uma história que fez muito pela cidade. De fato, foi muito difícil encerrar essa história. Assim. A decisão até foi talvez fácil, porque a gente já vinha trabalhando isso familiarmente, né? Ninguém sabia, mas já vinha se perguntando. A minha irmã, que é chefe de cozinha, a Dani, já tinha o negócio dela. Eu já tinha a Manhoca tem 8 anos, não é de hoje. Então, a gente também não estava conseguindo dedicar a atenção necessária. E aí chegou o momento de dizer, não, encerrou esse ciclo. A gente, enquanto família, continua na missão. A Dani faz comida congelada, caseira, paraense. Nas épocas de festival, Maniçoba, Pato no Tucuba, ela continua com esse trabalho, né? Fazendo os eventos gastronômicos pelo Brasil, sendo convidada, fazendo cardápio. Bom. Então, ela continua fazendo trabalho, só relação. Que não no restaurante, né? E eu levando isso para além de Belém, né? Então, a gente continua na missão, só mudou o formato, né? Perfeito. E tem tanta gente bacana hoje fazendo isso, né? Que eu sinto que por mais que a gente... É nostálgico, a gente nunca quer que as coisas acabem. Mas tem tanta gente legal trabalhando a cozinha paraense, né? Gente cresceu nova, muito, acho que vocês fizeram a parte muito, de vocês. Entendeu? Né? E de isso fato... no Brasil também, né? A gente vê os restaurantes bebendo com mais responsabilidade na fonte até. Porque quando no começo era é todo um movimento, eu acho, né? Eu acho que a gastronomia brasileira, assim, é um movimento que
Felizmente o papai foi precursor disso, existe esse reconhecimento, seja pelo país, né? Ele recebeu uma comenda no mérito cultural brasileiro do Ministério da Cultura. Os próprios cozinheiros, né, chefes de cozinha, o jornalismo gastronômico reconhece essa importância dele, porque era um movimento embrionário lá na década de 80, 90. Né? O Brasil não reconhecia a gastronomia, né? Era culinária, era comida. Os cursos, a formação em gastronomia, a profissionalização do setor começou a acontecer ali, né? O primeiro curso de gastronomia não tem 30 anos no Brasil. Então, toda essa formação na área começou ali. Os franceses vieram para o Brasil, começaram a mostrar pra gente... Quebrou paradigmas também, aquela coisa de não ser só de mulheres, um ambiente também de a gente ainda homens. está no movimento de formação, que é a cozinha brasileira. Não tem ainda os chefes e as pessoas... Eu acho que isso é uma coisa que a Amazônia pode ensinar muito pro mundo. A gente não precisa de um só. A Amazônia, ela é diversa e o potencial da Amazônia é a diversidade. Eu não consigo. O tucupi é o produto que eu mais vendo. Nunca eu vou conseguir só vender tucupi. A mandioca é meu carro-chefe de matéria-prima. Eu tenho 20 matérias-primas da biodiversidade amazônica. Quando a gente engessa, a gente faz mal para tudo. Em termos de negócio, o caminho é engessar. É escolher um e vai. O Pará, a Amazônia, a cozinha, o Brasil. Por que precisa ter um produto que represente a cozinha brasileira, gente? Não precisa e não tem como. Olha o tamanho que o nosso país é. Você vai para cada estado, são coisas diferentes. Então, a própria gastronomia brasileira ainda está se questionando, ainda está encontrando seu espaço, Não dá para trabalhar um monte de produto? Tudo bem, escolhe a mandioca, mas a mandioca também não é só uma. Quantos produtos da mandioca tem no Brasil? É das minhas. Aquela coisa, escolhe uma para fazer, não. Não, gente, vamos falar demais. E o turismo é isso também. Né? Não é só, eu vejo nos nossos planos, né? Escolhe um segmento. Não, gente, no nosso estado, na nossa região, não dá pra ser só um. E quando eu digo isso, quantas as pessoas falam que nada tem que ser uma coisa, uma decisão. Calma, gente, não vou pegar 1000. Mas não dá pra vou pegar uns. Só um minutinho. Só pegar um gancho aqui do que a Joana falou, que são duas coisas muito interessantes que têm muita conexão com o turismo. Primeira parte é que acho que o Lá em Casa, ele cumpriu o papel do pioneiro, do desbravador, do vanguardismo, que é abrir o caminho, né, até a gente chegar num ponto de maturidade, que a gente ainda tem muito para evoluir, mas a gente está num ponto de maturidade, é o que ela falou. O Lá em Casa fechou, mas agora a gente consegue listar uma gama e essa de era a proposta, de gastronomia né? regional, de restaurantes, bons restaurantes. Onde você está hoje, tem uma cozinha também. Exatamente. Né, que já está virando uma referência lá em Souri. E além disso, a questão da diversidade amazônica. A gente, por felicidade ou infelicidade, a gente acabou, por um longo período, vendendo a imagem de que a Amazônia é só a floresta. A gente tem inúmeros ecossistemas dentro da Amazônia, né? E aí tem gente que ainda continua vendendo essa pegada de floresta amazônica. Amazônia não é só floresta amazônica. Você tem o Marajó, você tem a Amazônia Atlântica, que é a confluência da floresta com o mar. Você tem uma área de cerrado com a Amazônia. Você tem uma área de caatinga com a Amazônia. E você tem a floresta densa. Isso só no Pará. Isso porque a Amazônia ainda então, os campos. Marajoaras. Então, assim, a diversidade é gigantesca. E não é à toa que a gente tem uma culinária tão diversa também, né? Porque a culinária, ela vem da interação da biodiversidade com o homem, né? Que é a cultura. Por isso a gente tem músicas diversas, por isso a gente tem artesanato diverso. Porque a gente tem um ambiente diverso e pessoas de vários lugares que vieram ocupar o território. Então, isso tudo faz um caldeirão de riqueza muito grande. E não adianta a gente querer eleger um, porque não dá. Não tem e nem como. O turista quer um, nem o consumidor quer um. É como se você quisesse eleger um lugar. Você vai um lugar. Me diz um lugar de Belém. Um lugar. Não dá. Não tem como. Gel, vou aqui, a Joana falando aí de mudança, de empreendimento, né? Criando novos negócios. Eu te conheço de outros carnavais, Longos carnavais. Longos carnavais, enfim. Até no primeiro programa que eu gravei de turismo, o Gel tava, né? Que foi Augusto Corrêa. Lá aquele foi o primeiro programa? Foi o primeiro apresentando o programa de turismo. Foi aquele que foi o primeiro, a gente estava Augusto Corrêa junto. Né? Olha agora a potência que Augusto Corrêa é turisticamente. Mas conta pra gente, já fazendo esse link com a comida, qual o papel dessa culinária dentro da atração turística do estado do Pará para esse turista estrangeiro, né, que é o teu principal foco?
E aí, além dessa pergunta dela, falando de mudança, você mudou um bocado nesse Sim. período da pandemia, em termos de visão mesmo, né? De trabalho, de rotina diária. Isso. Saída um pouco da operação internacional e trabalhando a operação doméstica. A gastronomia ocupa espaço na sua rotina diária? Meu primeiro contato com a Joana, assim, de a gente se apresentar e tal, foi justamente por influência de uma operadora americana que trabalha focada na gastronomia como link cultural para aquele lugar, para o destino, né? Que é a Culture Explorers. E eles tiveram aqui, queriam fazer um roteiro, não chega a ser uma viagem de gastronomia, porque ele não curte que seja esse tom aí, mas é uma viagem de aventura com um forte toque de gastronomia, conectando os visitantes à cultura local, né? Então, uma operadora de fora. Americana, uma empresa americana. Tá. Então, eles vieram, o roteiro começava em Belém, né? E finalizava em São Paulo, com pegava toda a nossa riqueza cultural aqui de Belém e linkava com a riqueza cultural que São Paulo oferece por ser a mega, né, a meca de toda a cultura. É uma convergência interna e mundial. Mundial e tal. Então, eu conheci a Joana nesse momento, né, motivado aí pelo Jim, que é dessa operadora. E a partir daí a gente meio que acabou se mantendo em contato. Ela abriu várias portas com outros chefes de cozinha, com pessoas que a gente acaba até hoje tendo conexão. Porque assim, viagem de aventura tem que ter comida boa no meio. Né? Aliás, então, você falou isso, né? Então, assim... Como eu posso ter um pacote sem comida no meio? O que a segmentação do turismo no Brasil provocou foi uma grande... Assim, essa é a minha opinião, tá? Não é a verdade absoluta, é só o que eu penso a respeito. Então, quem estiver assistindo e discordar tem todo o direito. Mas eu acho que a regionalização, a segmentação do turismo acabou provocando a criação de várias caixinhas que não se falam entre si, né? Então, para a gente, as viagens de aventura... Quando a gente falava, na época, né, que a gente, lá no começo, há 20 anos atrás, que a gente falava em turismo de aventura... Não, turismo de aventura, não sei o que, tal, a gente imaginava o cara descendo uma corda numa cachoeira, saltando de bungee jump, saltando de paraquedas e tal, que tudo bem, ok, isso faz parte. Mas hoje, quando a gente fala, pelo menos a minha empresa, quando fala de turismo de aventura, a gente está falando da conexão de 3 elementos: natureza, cultura e atividade física. Essa atividade física pode ser uma simples caminhada, porque o que pode ser aventura para mim pode ser uma mega aventura para você, ou nada para... Enfim, então a aventura é relativa, depende de quem está participando, né? Então, quando a gente fala desses 3 elementos, eu posso até, como a gente tem agora esse ano, trazer visitantes para conhecer o Sírio sob o aspecto cultural e de aventura, conectando com as comunidades tradicionais e tal, que é o que, para um turista, a gente está trazendo, entendeu? Chegar perto da corda é uma aventura. Sob o olhar de quem vem de fora, é uma aventura. Mas tipo assim, não só o né? evento, mas o participar da corda, mas onde é que a gente tem a nossa maior manifestação cultural? Onde é ou quando é que tudo que a gente tem de cultura está à flor da pele? Não tem um evento melhor que o Sírio. Não sei. Então, só falei isso rapidamente para dizer assim, a gente faz turismo de aventura até no Sírio. O enfoque no Sírio não é de aventura, ok, é uma manifestação, mas é cultural, né? Então, tem esse aspecto aí, né? Durante esse início, né, que esse início de contato com a Joana, a gente teve esse primeiro... Foi a primeira vez que a gente enxergou a gastronomia e disse, puta, a gastronomia realmente ela é um elemento que está sempre presente nas nossas viagens, porque a gente chega... sempre tem um dia especial que tem um negócio bacana para se comer, todas as noites tem um negócio bacana para comer. Então, desde então, conscientemente, a gente nunca mais desconectou gastronomia de viagem de aventura. Não tem como. Isso me remeteu a uma questão assim. Hoje, o Instituto Paulo Martins está com as ações paradas, né? A gente foi também uma opção de focar na manioca, fazer de fato ela crescer, chegar onde a gente quer.
Mas uma coisa que no Instituto a gente falava muito, através do Festival Vira o Peso da Cozinha Paraense, e depois nas próprias ações do Instituto, a gente chegou a ter um curso, por exemplo, um curso de culinária imersiva. Porque não dá para falar da nossa cozinha sem ter essa relação com o produto, com o produtor, com a origem do ingrediente, né? Sim. E a partir dessas experiências, a gente percebe o quanto essa relação com a comida. Eu vou num destino de sol e praia. Eu vim para a Amazônia para ir lá para o Terra do Chão. Se um dia desse destino eu levar o cara para ir numa casa de farinha, a família, a criança, né? Olha a riqueza cultural que você está proporcionando para aquela pessoa. É meio período do dia dela. É uma experiência de turismo gastronômico dentro de um roteiro de sol e praia. E dentro do roteiro de turismo associado à base produtiva, né? E o turista quer essa experiência, porque é isso que faz o destino diferente. E sabe qual é a transformação disso? Lugar, né? Sabe qual é a transformação disso? É que o cara que vê a produção da farinha pela primeira vez, ele passa a valorizar de forma diferente a farinha que ele compra no supermercado, porque ele não sabia o trabalho que dava para fazer. E ele também passa a entender a diferença de uma farinha super industrializada para uma farinha feita por um produtor tradicional, de agricultura familiar ou de povos originários. A gente tá no caminho certo, né? É isso. Então existe assim, né? Uma conexão muito grande, né? De possibilidades. Então, complementando a segunda parte, a sua pergunta, né? Durante a pandemia foi difícil para todo mundo, para nós. A nossa última operação foi em março de 2020, começou, né? Eu cheguei dia 19 de março de uma operação de canoa havaiana na Pororoca, lá do Maranhão. E a gente foi no supermercado, comprou... Canoa havaiana na Pororoca. Vamos lá, vamos entender o que é. Peraí. Maranhão também é Amazônia. Ouvintes aqui que a gente está falando. Vamos lá, é canoagem? Canoagem. Tá, vamos lá. Canoagem polinésia. Tá. Que vai estar todo mundo remando. Vamos lá, que a gente vai entrar no outro setor. A gente comprou aqui um supermercado de 30 dias, socou no carro lá e foi para Marajó, né? Porque meus pais moram lá. E um dos objetivos era fazer com que eles não pegassem, né? Porque se eles ficassem expostos, já tem mais de 80 anos e querer continuar fazendo as mesmas coisas, né? Perfeito. Enfim, vamos para lá e agora, o que a gente vai fazer? Né? Então, zero venda, a gente passou. Quer dizer, zerou a demanda do negócio. Sem receber ninguém, Tá. porque no Marajó é hospedagem, né? Marajó Tu tens um hotel lá. Mas a gente opera em Belém, Marajó e Santarém. Né? Vamos ver o que você como você reinventou isso daí. Então, isso gerou a preocupação de estar sem receita, né? Lógico. Mas deu a leveza para a gente fazer o que tinha que fazer, né? A gente, durante 20 anos, a gente sempre atendeu a operadores, né? Sejam nacionais, sejam estrangeiros. Nós nunca conseguimos fazer o que a gente queria, porque sempre tinha demanda, né, desses operadores, infelizmente, né? Mas quando a gente chega no zero faturamento mensal e os boletos continuam chegando, né? Disse, agora a gente precisa se reinventar. O que a gente vai fazer, né? E uma coisa que a gente sempre teve... eu sempre me ressenti disso, né? Eu não sei se vocês sabem, mas estatisticamente 7% do mercado brasileiro consome ou pretende consumir a Amazônia. Ok. Esse número de 7%, né, de brasileiros é menor ou igual ao número de estrangeiros que visitam a Amazônia. Então, a gente tem um desafio grande, que é ensinar para o brasileiro o que é a Amazônia. Então, a gente mudou um pouco o nosso posicionamento de mercado, né? Agora, a gente está se posicionando como um especialista de Amazônia, que a gente né? A gente está há 20 anos. A gente conhece o estado. Só que ninguém sabe, a gente não vende. A gente não vendia direto para o consumidor final, a gente só vendia para os operadores e agentes de viagem, né? Então, a gente precisou fazer que era uma coisa que eu gostaria de ter feito há mais tempo e não consegui, que é vender para o consumidor final também, né? A gente continua atendendo os operadores, mas estamos tentando chegar no nosso cliente de forma mais efetiva. Então, a gente acabou criando a ideia de
autêntica experiência amazônica, né? O que é isso? A gente quer que os brasileiros passem a conhecer a Amazônia do jeito que ela é, que não dá para você conhecer numa viagem, 2 viagens, 3 viagens. A gente está num território que é do tamanho da Europa, aproximadamente, né? A Amazônia são 8 milhões de quilômetros, ou milhões de quilômetros quadrados. Então a gente está em um território gigantesco, né? Com vários ecossistemas, como eu falei no começo. E o brasileiro, quando ele já ouviu falar de Amazônia, ele sempre associa a floresta. E a Amazônia não é só isso. Então, essa visão de autêntica experiência amazônica é justamente proporcionar experiências que esse visitante não teria vindo sozinho. Porque uma coisa é ele pegar um avião, vir para Belém, se hospedar e explorar por conta própria, fazer as coisas. Tem coisa que ele não vai, que faz parte da nossa cultura, que ele não vai encontrar. Sírio e não almoçar na casa de alguém, né? Exato. Você viu o Sírio, se emocionou, viu a cintinha, rezou, comeu o pato no tucupi, mas você faltou ali. Exatamente. Né? Faltou onde é que você vai fazer um avoado aqui? Ou então você fechar um pacote, tem. por quanto Jesus Monteiro? Pacote de 2 dias, então não vai. Eu falo, não, nem fez. Eu fui muito criticada num evento que a gente fez de 9 dias, mas muito criticada. Uhum. Não, por que a gente não faz de 4 dias? Porque eu não quero. Não quero porque não dá pra fazer. Então não vou fazer. Porque o esforço que a gente está tendo para trazer gente de fora para cá, para ficar 4 dias. Eu tô em Santarém e eu tô no Marajó. E eu tô no Marajó. Aí nego saiu daqui com a vontade. Não, porque... E tu sabe a sensação de que tu esteves no lugar, né? Que tu sentiu, porque fala isso, eu acho que a gente precisa sentir. Pará, Amazônia, se você não sentiu, você não teve. Exatamente. E a tal da autêntica experiência, ela tá ligada a essa de você sentir. Porque assim... Esse é um outro diferencial nosso, né? Como a gente está num momento de construir esse perfil do que é o nosso turismo, né? Eu fui convidada uma vez para ir numa cidade aqui da Amazônia que queriam trabalhar o turismo gastronômico. Eu vivi a cidade 2, 3 dias, perguntei qual é o melhor lugar para comer a comida local. Ninguém nem sabia me dizer. A maioria dos lugares era dizer, come churrasco, vai na churrascaria tal. E aí na hora de eu falar, eu tive que falar, eu falei, gente, a gente não pode vender algo que não é verdadeiro. Não adianta. O que vocês têm que é um diferencial para o turismo, que é de vocês, que é identitário, né? Eu não vou vender. Tudo bem, dá pra fazer. Os Estados Unidos faz isso. Ele cria produto. A gente não precisa criar. Ele cria porque ele não tem. A gente tem alguns, né? Mas a gente tem a raiz aí, né? O problema de produto de raiz é o que não faz. Então a gente tem um monte de identidade diferente, que é o que o turista... O que faz eu sair daqui pra ir lá pro Japão? Eu vou pra lá pra ir pra shopping? Lógico que não. Né? Eu vou pra lá exatamente pra ver a cultura japonesa. 90, assim, tem turismo de compra? Tem. Né? Mas não é o grande turista geral de lazer. Ele vai pra conhecer coisas novas, viver experiências que ele não vive no dia a dia dele, senão ele não sai de casa. Né? Então, e a gente tem tudo isso, e especialmente, né, nesse caso, dessa conexão toda, né, Gel, de entender essa identidade e os turistas, eu acho que muito legal essa tua visão de vender para o turista final, porque hoje todo mundo tem acesso, não é só a operadora. Sim. Tem gente que prefere viajar através da operadora, da agência e tal, mas tem muita gente que me liga, Joana, eu vou para Belém, o que eu faço? É para todo mundo. Mas o principal, na verdade, que motivou a gente é porque assim, os operadores têm centenas de produtos lá para promover, para incentivar, não sei o quê. Não é só o e a gente fica com... Só para ter ideia, em termos de ocupação de infraestrutura, a gente não ocupa 40% da nossa infraestrutura. E não adianta os operadores ficarem aborrecidos, porque assim... Não, a gente tem o compromisso da paridade tarifária, né? Então a gente não pode ter um produto mais barato do que o que ele vende lá. E tudo que a gente cria, a gente disponibiliza para ele vender. Então, esse é um compromisso, a gente não pode fazer. Mas eu sempre falo aqui que eu acho que Soure, o município de Soure, ele está à frente de vários municípios paraenses. Sim, Por quê? sim. Porque hoje o turismo, se você vai fazer turismo lá com agência, as agências são realmente locais, né? Sim. Tem Zatua, tem a SCAF que está aqui com a gente, enfim. Sim. Tem surgido agências de turismo, de receptivo, não é
receptivo local, estrutura local, todo mundo se abraçando, se falando, se conversando. Então é um lugar que você vai e você fala assim, eu queria tomar um picolé em tal lugar. A pessoa sabe onde é, porque ela mora lá. Né? A minha roupa descosturada, a fulana é costureira, costura pra você. Sabe uma coisa que a gente sofre por conta disso? É que as pessoas acham que a gente não é uma empresa local. Porque tem que... Porque a gente muito tempo vendendo pra não, fora, a gente nasceu para atender o mercado internacional. Né? Então, mais uma coisa em comum com a Manioca. A gente nasceu para atender o mercado internacional. Então, para onde a gente sempre olhou? Para fora. Tanto que esse nosso conceito de turismo de aventura não é brasileiro, ele é internacional. Vamos com uma fala sua logo no começo. Você falou que essa segmentação de mercado acabou que ficou cada um na sua caixinha. Que era para ser benéfico, né? Acabou sendo um limitador de mercado, aí de... Ela veio inicialmente por conta do turismo de luxo. Turismo voltado para o poder que tem poder, para o pessoal que tem poder aquisitivo. Isso. Enquanto aqui embaixo a moçada estava se virando no turismo doméstico. Exato. Com grupos menores, de uma forma diferente de fazer turismo, às vezes viajando com grupos de jovens, mas eu nunca vou me esquecer quando em um determinado local, não vou falar isso aqui, mas falando do turismo rural, com uma pessoa que tem total conhecimento da força da ruralidade, aqui no Pará e no Brasil como um todo, virar para mim e falar aqui para mim, eu não conheço turismo, ele é diretor de turismo, e a pessoa virar para diretor de turismo rural, e a pessoa falar para mim que não existe turismo rural no Pará. Aí, né? Não, isso daí a partir daí eu tomei a decisão de em qualquer evento, seja do Fomentur, me posicionar contrariamente a isso. Porque não acho certo botar uma pessoa nessa função, porque essa pessoa tem uma história com o turismo. Tem, mas vai estudar. Não adianta ter história do turismo. Vai turistar. Vai abrir a cabeça. Isso me lembrou um evento... Entendeu? Pra gente integrar de novo, porque precisa abrir a mente pra integrar. Até porque estudar não é só ir pro livro, né? É viver. Não, isso me lembrou... O turismo é aquele que fica, o único turista é aquele que fica nos hotéis 5 estrelas. Acabou, não existe mais isso. Isso me lembrou um encontro que eu tive há alguns anos atrás, 2005, 6, 7, 8, por aí assim, que a gente já estava há 8 anos, sei lá, alguns anos operando, né? E a gente chegou para conversar com alguém desse segmento e a pessoa veio com teoria para cima da gente. Pô, a gente... Não, licença, a gente fez isso. Desculpa, a gente vai embora. Porque a gente estava falando de uma coisa... Aqui. Eu veio aqui material, era o que estava ocorrendo. A pessoa vem conversar com teoria. Informações para agregar valor. Né? E nada, né? Mas uma coisa assim, importante dessa mudança é que a nossa ficha caiu mais ou menos em 2015, quando a gente passou a atender os navios de cruzeiro de expedição, que são que eles entram aqui entre as temporadas, né, do Ártico e da Antártica. Eles entram na Amazônia e nós atendemos a 3 companhias. Uma delas é a Lindblad, que é a operadora da National Geographic. E a gente embarca nos navios. Temporadas do Ártico, do Antártico, significa que eles costumam... Eles fazem cruzeiro de expedição no Ártico e fazem cruzeiro de expedição na Antártica. Quando eles estão se deslocando entre um e outro, eles entram na Amazônia. Até pra gente explicar. E aí troca, antes de trocar de temporada, né, de Ártico e Antártica, eles fazem uma parada aqui. Santarém deve entrar um pouco nesse contexto. Santarém entra, uma dessas companhias entra, até que nós atendemos, entra até Santarém. E eu entendo muito pouco de cruzeiro, mas é impressionante como a gente não tem essa noção de que o cruzeiro passa aqui na nossa porta. Mas só vamos fazer uma separação entre os cruzeiros convencionais e os cruzeiros de expedição. Os cruzeiros de expedição normalmente são navios pequenos, que a gente chama pequeno porque comparado com os navios tradicionais de 600, 1000, eles não têm capacidade superior. Na sua média, ali são 150 passageiros que viajam ali nesse cruzeiro de expedição. Que entram no Rio Amazonas. Entram pelo Rio Amazonas. Outros cruzeiros entram no Rio Amazonas, mas não nesse formato de expedição. Né? Onde vão pessoas de diversas áreas, né? Biólogo, arqueólogo, antropólogo, não sei o que, vai estar tudo ali a bordo e é quem conduz os visitantes nos passeios, né? Então esses navios eles fazem essa parada e foi quando caiu a ficha do seguinte:
uma boa parte... A gente está falando de Amazônia, né? Hoje a Amazônia está em moda e tal, e muitas vezes com informações deturpadas da realidade. Então, a gente se tocou que quando essas pessoas vêm, as pessoas vêm para a Amazônia, principalmente estrangeiros, eles têm, nesses navios de expedição, eles têm, digamos assim, elimina a zero tudo que a gente tem de problema de operação turística na Amazônia. Isso é a nossa infraestrutura. Não é a das melhores. A gente tem uma série de problemas que fazem parte até da nossa cultura, né? Que a gente está conectado a isso, né? Então, a gente identificou esse detalhe. Assim, no Brasil, por que brasileiro vem pouco para cá, né? A gente sabe assim, que existe uma faixa da população que tem o poder da mudança, seja por poder econômico, seja por poder da fala, da opinião pública, né, jornalismo e tal. Mas as pessoas que têm maior poder aquisitivo, muitas delas não topam vir para a Amazônia por causa da nossa infraestrutura. Né? Gel, você está falando de uma coisa que a gente vira e mexe, a gente discute aqui. Inclusive, quando as pessoas falam assim, o Pará não está preparado para o turismo. Eu digo assim, qual turismo? Qual preparado? É a minha pergunta. Qual é o preparo? Qual é o preparado? A gente... Qual é a estrutura dela? Não, qual é o preparado? O preparado tudo relativo. Não tem asfalto? Bom, se asfalto for determinante para o turismo, o Rally dos Sertões não tinha passado a primeira edição. Claro. É ar-condicionado? Porque os hotéis não têm ar-condicionado. Meu Deus, ar-condicionado, você vai em São Paulo, você vai no escritório. Há uns né? anos atrás eu participei. Venta que não tem nos lugares. Até do governo do estado. Desculpa, Gel, mas que pegou operadores locais, né? Lá em casa eram deles, e eu fui como lá em casa, receptivo, transporte e tal. Pegou vários atores, trouxe um grupo de operadoras nacionais para viver o turismo aqui, fez um roteiro. E depois pediu para a operadora avaliar e para a gente avaliar, né? A gente daqui, essas pessoas que atuavam no mercado. A nossa avaliação foi muito pior que a das operadoras. Com certeza. A gente se limita. Tem que ter uma reflexão nesse sentido. Eu acho assim, a gente sempre tem, e aí para a indústria, o movimento de startup, de bioeconomia, me ensinou muito isso. Eu sou perfeccionista por natureza. Eu só quero fazer algo quando eu acho que tá perfeito. Eu só queria. Não, a gente tem que começar agora fazendo. E lógico, não dá pra começar perfeito, né? É preparado pra melhorar. Tem que estar aberto pra ouvir, pra críticas, pra uma série de coisas. Crítica é pra quem é construtivo. Critica, é porque quer que melhore. Se você não tá aberto à crítica, aí na hora que vem uma pessoa porque parou pra te analisar, pra te você já vem armado pra se justificar, ouve, acolhe a crítica, pensa. Entendeu? Se a pessoa tem razão, sai da resistência, né? Sai da resistência. Exato. Então, é todo um movimento. E a gente tem muita coisa boa. A gente não tem milhões de produtos 100% prontos. Não tem, mas a gente tem um potencial gigante. Bora trabalhar ele. E vamos transformar ele. E olha, eu acho que vem disposto a enfrentar as dificuldades. Não, mas eu acho que o que a gente tem, a gente tem uma coisa que é mais difícil as pessoas terem. A gente já tem. Exato. A gente já não, tem mas o que eu vou te, o que eu ia complementar. Para quem vem de fora, quais são os problemas? Nenhum. Tá ótimo. Não, mas veja que eu segmentei o público. Não, eu segmentei o público. O público que tem maior poder aquisitivo não vem para a Amazônia porque não tem estrutura. Ok? Tô focando nesse público. Diferente é um público que vai exigir. Um público que naturalmente já exige. Que quer né? vir para a Europa achando que ele está quer vir para a Amazônia. São Paulo. Mas existe. De qualquer forma, existe. Mas aí é o seguinte. Tanto que ele tenta trabalhar, se eu não me engano, com trazer para essa natureza, que é uma natureza diversa, e tentar dar o máximo de segurança e conforto que esse cliente que exige. Geralmente. Tá? Ele pode. Brasileiro e estrangeiro, né? Mas tem público. Que não exige tanto isso. Não precisa ir num cruzeiro, mas pode ir num barco. Sim. Entendeu? Seria uma outra abordagem, mas a nossa escolha é trabalhar com esse público que exige mais, que tem uma. De uma forma, eu vejo muito paralelo no que a gente faz, né? Porque é isso. Por que a mandioca faz o tucupi que faz, que a gente nem vende no mercado local? Por que a gente não vende no mercado local?
Por que o gel não vendia para o brasileiro? Porque talvez esse mercado local não esteja preparado para um produto com segurança alimentar, com padrão de qualidade, porque isso tem custo, infelizmente. Eu já fui criticado por criar bolhas onde eu coloco o turista dentro e elimino os fatores de problema. Ele não perde a conexão com a cultura, mas ele perde a conexão onde vai ter problema. Não, Gel, esse certo? nicho existe. Você Esse é o meu papel como operador para esse público. Eu falo a mesma coisa. Tipo, chegar no Marajó de barco 4 horas, de balsa 4 horas, não é um problema. Não. O problema é tu não saber que quando tu chegas, tu tem que pegar um ônibus. Exato. É quando tu chegas não tem policiamento. Quando tu chegas tu não tem sinal de telefone para poder descobrir como é que tu chega na cidade. Exato. Esse é o problema. Da feira que vai me garantir qualidade, segurança alimentar, que o tucupi dele não tem ácido cianídrico, que é gostoso, né, que tá no ponto de fermentação que eu quero, porque eu posso gostar mais doce, posso gostar mais. Eu conheço tudo isso porque eu vivo isso. Uma pessoa de fora não sabe nada disso. Não sabe. Então ela precisa da referência. O nosso papel do gel no turismo, da manioca na indústria de alimentos, é ser essa referência, é trazer a qualidade, um padrão mínimo, para que seja algo que seja bom para ela. Até que ele adquira conhecimento e possa por si só. Tu acabas criando uma estrutura disso, a pessoa não quer mais Tu falaste uma coisa muito interessante. O ano passado, agosto, eu acho, a gente recebeu uma operadora que a gente nunca tinha recebido, que é uma operadora acostumada a ir para a Europa, ir para lugares que a infraestrutura funciona e tal, que tudo, você consegue estabelecer um roteiro com horas certinhas e cumprir aquele horário. Não tem hora certa, esquece o roteiro. O roteiro é uma mera referência pra gente. Roteiro, a gente mesmo não estando no navio, mesmo não estando no navio, a gente roda com essa pegada de expedição, porque tem a maré, tem os horários que a gente tem chover ou qualquer coisa assim. E aí, os primeiros dias foi um estresse com a responsável pela operadora, que veio na viagem, né? Porque não era assim que ela opera na Europa, não é assim que ela não sei o quê. Eu disse, fica tranquila, vai dar tudo certo. Aqui é desse jeito, no formato de expedição. Foi tenso, porque todo dia rolava uma discussão com a dona da operadora, porque não foi isso, não foi aquilo, não foi aquilo. Quando terminou a viagem, a gente ficou meio apreensivo, né? Pô, vamos perder a operadora que a gente acabou de receber a primeira vez. Cliente lá na frente, terminou a operação, meu filho, muito obrigado, eu adorei, eu entendi que aqui não é como na Europa, não é como nos lugares que... Eu não tenho como ter um produto exatamente igual todo lote. O meu produto alimentar, ele é natural. A indústria de alimentos tradicional te entrega o ketchup sempre igual, porque ela adiciona coisas nesse alimento para que ele seja sempre igual. Porque o tomate não é sempre igual. Eu posso minimizar isso. Selecionar a mandioca que eu vou usar para fazer o meu tucupi, sempre a mesma, porque aí eu minimizo a variação. Mas durante o ano a mandioca vai ser diferente, porque tem mais água, tem menos água. Eu não posso fazer isso, eu posso colocar menos água no meu processo, mas eu só consigo fazer um produto 100% igual se eu aditivar. É que nem o queijo do Marajó, que depende dos... O queijo, não, gente, calma, se tá na seca, a búfala não vai ter jeito. Essa gordura para dar esse Se o mestre queijeiro brigou com a mulher, vai sair diferente. Então, isso no turismo é a mesma coisa. Lá é de um jeito, aqui é de outro. E a gente, enquanto Amazônia, precisa entender isso. Precisa, obviamente, saber dialogar com quem vem de fora. Encontrar soluções locais. A gente brinca muito na manioca e diz que o nosso papel é conectar e traduzir. Traduzir é exatamente isso. Quando a gente está traduzindo uma língua, eu não falo a mesma língua, não é igual. Né? Eu sou americana, eu vou falar inglês. O brasileiro nunca vai falar inglês como um americano. Sim. A não ser que ele tenha morado lá. Até isso, se ele mora lá e veio pro Brasil, provavelmente ele vai ter um sotaque diferente, vai ter uma gíria diferente, vai ter uma forma de falar diferente. Mas a gente se entende. Então, a gente traduz, né? Esse alimento para o mercado, o turismo local, para uma experiência compatível com a expectativa deles. Mas não tem que fazer igual para que eles vêm para cá. Não precisa. Sim, e duas coisas eu queria falar com essa pegada. A primeira existem lugares muito mais bonitos do que a Amazônia para você visitar olhando,
tirando foto e tal. A Amazônia é bonita, mas tem muitos lugares mais bonitos que a Amazônia. Então, a Amazônia não é um lugar para você vir passear olhando, que bonito, não é. É certo? monótono, né? É monótono. Muitas vezes. A outra leitura é... Bom, esqueci agora, mas a gente tem isso. Mas eu acho que é importante essa pegada de que o cara vai vir para cá, não é para ele ficar olhando, é para ele sentir, é para ele interagir com a cultura local, com os habitantes local, com a água, com a chuva quente. Com as cadeias produtivas. Não, eu falo isso quando, na rede, quando o pessoal fala assim, qual é o melhor período de ir para a Amazônia? Eu falo, todos. E assim, se você... Para qual parte da Amazônia também, né? Não, é assim, de que Amazônia a gente está... Ou então, quando a pessoa vem para cá, toda vez quando vem alguém de fora com essa vivência de Amazônia, ela chega aqui tudo... mas aqui não é Amazônia, porque cadê a floresta? Eu falei, meu amor, tem alguma coisa errada. Lembrei agora. A outra coisa que eu acredito dê tecnologia para a Amazônia e você vai ver o que vai acontecer. Porque a gente sempre foi... a gente foi colonizado 100 anos depois do resto do Brasil. Né? Por quê? Porque a gente tinha riquezas que interessavam a colônia. Né? E a gente sempre foi tratado como colônia de exploração. Totalmente. Então, dê tecnologia para transformar o que a Amazônia tem, né? Mantendo a Amazônia em pé, né? Mantendo a floresta em pé, mantendo as populações locais no seu lugar. Porque assim, um produto como esse, numa farinha d'água, a única coisa que eu faço é pôr na minha embalagem e levar para o mercado. E, gente, dá licença, não é ninguém que tem que vir aqui para ensinar. Não, somos nós. Somos nós que detemos o conhecimento. A gente só tem que ter atitude de fazer com que as coisas aconteçam. Um exemplo claro agora, vamos pegar a energia, a gente gera mais de 30% da energia elétrica do país. Vamos bloquear tudo, vamos parar de fornecer para o Brasil. Não sai mais energia, eu quero ver. Eu sei que a gente já está por terminar, mas essa história de... O que cabe é a pessoa que vem para a Amazônia ser informada dessa diversidade. Esse é o nosso papel e essa é a nossa visão, trazendo o cara para a real experiência amazônica. 30 segundos. A gente estava com uma turma que deu um problema no barco. Um imprevisto, o motor parou, ficaram à deriva, Santarém, tá? Ali tinha tudo para acontecer, N problemas. Né? Botamos capitania dos postos, resultado, foram resgatados, foram ali para a ponta do Arapiunço. Só que a gente não sabia onde eles estavam. Enorme, até localizar, encontraram um grupo de pescadores que pescou para o grupo que estava lá, de um problema que estava lá instalado, fizeram disso uma imersão nessa experiência de estarem perdidos no meio do Rio Arapiuns, que foram para uma comunidade, encontraram os pescadores, conheceram a piracaia natural, né? Fizeram uma piracaia de não sei quantos. O que a gente teve de resposta positiva dessa suposta possibilidade de problema, poderia vir a ser um naufrágio, não sei o que. Sim, o problema existiu, complicado tem que ter o quesito de segurança, que a gente não vai ter gestão de risco sobre isso, gestão de risco, entrar num evento sabendo com um grupo para atender gestão de risco, tudo bem, é uma coisa que a gente tem que trabalhar, mas deu muito certo, por conta da questão da imersão e da experiência que eles tiveram. E porque as pessoas que estavam ali, vieram para viver uma experiência. Porque assim, esse foi o teve toda a parte teórica e teve a parte das vivências, da experiência. Existia uma predisposição para viver essa experiência. Exato. E assim, é uma coisa que eu sempre falo na rede, quando perguntam, quando falam de esse questionamento de vir para o Pará, de vir para a Amazônia, eu sempre falo assim, pega todo o roteiro que tu fizeste e esquece, porque é o seguinte, quem manda aqui é a natureza. Exato. Aqui que manda a natureza. Você pode ter programado sua viagem 50 anos de antecedência, ter 300 milhões de dinheiro no teu bolso. Meu amor, se chover o barco não passa. Se secar você vai ter que esperar no sol. Tem hora. Se o cara virar pra você, meu filho, vamos agora. E você, só mais uma fotinho aqui do passarinho, você perdeu os 5 minutos, você não embarca mais. Né? Você fica, não tem como. Então, é a nossa estrutura. É importante a gente entender essas particularidades, respeitar e ver isso como valor, não como problema. Exato. Demanda talvez um esforço um pouco maior, né? Porque aí você precisa educar, você precisa ter esse público que está preparado para isso, mas
Isso é o maior valor que a gente tem. E as pessoas querem isso. O mundo quer esse diferencial. E hoje mais do que nunca. Hoje seja a gente na comida, seja no turismo, né? A gente já está caminhando aqui no finalzinho do podcast, mas eu vou deixar em aberto aqui 2 coisas para vocês que acompanham a gente pensarem e raciocinarem. Assim. Pra gente aqui no Pará, vou falar da Amazônia paraense, o teu pai foi uma grande bênção pra gente. Porque quando a gente fala hoje de gastronomia paraense, gastronomia amazônica, a gente está falando de dentro para fora. Sim. A gente está falando de dentro do Pará para fora. A pessoa ela pode querer fazer o que ela quiser, dizer o que ela quiser em qualquer outro lugar. A gente tem a voz da gastronomia saiu de dentro para fora. Sim. Né? A comida do Ver-o-Peso foi reconhecida de dentro para fora. Foi valorada. Isso hoje a gente vê, quando a gente vê da cidade criativa da gastronomia, quando a gente vê o queijo do Marajó chegando num restaurante internacional, a gente consegue ver. A gente tem muito pouco disso em outras áreas do Pará. O turismo é de fora para dentro, e por isso que a gente sofre isso. O que é bom vir lá de fora, né? O que é o biscoito, a indústria, é de fora para dentro. Eu falo da minha área, os blogueiros, é de fora para dentro, né? O jornalista, quando vem um Washington Post, é de fora para dentro. Dani, então, na verdade, eu acho que na verdade é um movimento que não é exatamente de fora para dentro ou de dentro para fora. É um movimento que é justo. As forças, elas andam juntas. Não existe um que é maior ou que é pior, que é melhor ou que é pior, que tem mais força ou menos força. Eu acho que talvez o que o meu pai soube fazer com a gastronomia foi, ele enxergou esse valor, ele abraçou essa causa, mas ele também contou com um apoio de fora gigantesco. Sim. Porque, e aí é cultural, a gente não valorizaria a cozinha paraense como a gente valoriza hoje, se não tivesse tido o aval dos cozinheiros do Brasil e do mundo. Eu concordo. Então, E é um momento que tem que existir também, né? A gente tem que brigar pelo protagonismo local. Não, eu nem isso estou falando. Eu acho que não é isso. O que eu queria dizer é que a voz é daqui. Sim. É o protagonismo. A gente só pode falar que a praia de Santarém é a mais bonita do mundo porque saiu, né, num ranking internacional. Mas primeiro a gente tem que achar. Ok, pronto. Mas aqui quando a gente vai falar da experiência da praia, a voz tem que ser de lá. Sim. Né? Quando tu falas da experiência do queijo do Marajó, não sei da onde, a voz é do queijeiro, é do Tonga, que é o dono da fazenda, da pessoa que te recebe. Quem te Nem recebe eu, como Belém, lá. sou de Belém, chego lá e digo, olha, gente, o queijo é não sei o que, mais maravilhoso. A voz é de lá. Eu digo, a gente precisa começar a ter voz. E eu tô dizendo isso porque isso a gente tá tem... rolando, né? E a gente precisa áreas brigar para estar. Eu acho que é essa hora da gente brigar para Mas estar. olha, Porque a gente tem movimentos aí de eventos nacionais da Amazônia que não são os amazônicos que estão lá falando. Meu pai não conseguiu tudo isso sem brigar com muita gente, não. Não, é isso que eu tô falando. Brigou muito. É isso que eu tô te falando, assim. Não, peraí, meu filho, como é que tu vai fazer um evento falando de Amazônia e cadê? É que nem a gente falando. Mais recente, assim, nacional falando. Teve o Prêmio Nacional de Música Brasileira. Não tinha nenhum artista do Norte. Então, na lista. eu acho que nesse ponto, que é o ponto né? que eu quero ponderar. Assim, na gastronomia, por exemplo, a gente trabalha muito a parceria, né? Chefes de cozinha do Brasil inteiro. Muito do que é a nossa cozinha hoje no Brasil é por quê? Porque o Brasil, a gente apresentou, mas o Brasil abraçou. Porque eles podiam não ter abraçado. E aí a gente não teria tudo que a gente tem. Então, é uma via de mão dupla, né? Então, eu acho que aí não é brigar. Talvez é se posicionar, é buscar também. É ganhar voz, assim, é trabalhar todo esse coisa. conteúdo. Eu até me envolvi numa polêmica recentemente por isso. Porque às vezes a gente também quer que o mercado dê espaço pra gente, mas a gente tem que ter atitude, como o Gel falou, entendeu? O mercado não vai te dar nada de graça sozinho.
você tem que ir atrás. A gente, enquanto Amazônia, ainda tem que, com jeito, com educação, com cuidado, não é brigando, né? Ou quando eu falo brigar, ele brigou até muito mais aqui dentro do que lá fora. Lá fora ele foi muito bem recebido, aqui dentro não tanto, né? Ele precisou brigar internamente para conseguir muito do que ele conseguiu. E é um pouco aquela coisa, fazer com que as pessoas realmente tenham iniciativa, tenham essa proposição de se mostrar, de falar, de debater e de criar eventos e de criar momentos, enfim. Gente, passou de uma hora. Passou de uma eu tô hora. ali olhando, eu não tô nem olhando mais pro Juan já. Tá vermelho. Ele já tá assim, meu Deus. A gente tem, ele vai fazer outro desse, porque enfim, não foi nem metade que a gente queria conversar. Eu tô olhando aqui, mas eu falei, eu tive que falar junto com ela dessa vez, a gente não ia. Jona, conta onde a gente encontra os produtos, como as pessoas conhecem, põe a rede social pra galera seguir, pra poder comprar. A nossa rede é Manioca Brasil, temos loja virtual, entregamos pro Brasil inteiro, então também quem quiser, né, divulgar, mandar pros seus amigos, falar, olha, agora que você queria tucupi, farinha, não consegue, eu precisava te mandar de isopor, tá aqui, a gente manda, tem um e-commerce, manda pro Brasil todo. Manioca Brasil é a nossa rede. Além disso, em Belém, a gente tem vários pontos de venda. Estamos em supermercados, estamos em lojas de turismo, né? Como o Polo Joalheiro, Ver o Pezinho, no aeroporto. Então, assim, dá para usar em todos os momentos, né? E de várias formas e para presentear, né? Gente, é meu filho, a gente sempre fala melhor, mas dá uma garrafinha de tucupi dessa para as pessoas. Vamos ter tucupi na prateleira de casa, não precisa nem comer. É um souvenir, é uma decoração. A gente faz, né? Muito então, isso, a gente trabalha tem muito diversas formas. E é isso, é para Belém, é para o nosso dia a dia, para as pessoas. É sustentável, é justo, né? A gente traz esse protagonismo pro nosso fornecedor. Eu levei a nossa produtora de tucupi preto, que a gente nem falou do tucupi preto, inclusive. Eu fiz mostrar aqui pra ela. A Suzane foi pra França, né? Então, assim, é uma relação justa de desenvolvimento, porque a gente enxerga esse valor. Né, o valor do alimento, mas da Amazônia, dessa relação cultural que a gente tem com a biodiversidade amazônica, desse poder. A gente quer mais que tenha milhões de maniocas aqui. Né, a manioca também é pioneira nesse processo de bioeconomia, de biodiversidade, mas e de relação com o turismo também, né, de olhar do turismo gastronômico. Lógico. Então, mas a gente quer que tenha muitas outras, que o paraense, o amazônico enxergue esse valor, que o paulista, o americano, o japonês que quiser se juntar, venha também para engrossar esse caldo, porque dá para gerar desenvolvimento na nossa região, que é tão pobre, que precisa de tudo isso, né, com tudo que a gente tem. Eu falo muito o seguinte: tá na hora da Amazônia pautar o mundo. A gente tem esse poder. Eu acho que ela tá pautando. Mas a gente tem que pautar e não ser pautado por ele. Exatamente. E seguir a onda dele. Mas a gente tá no caminho e é desse caminho aí pra frente. Gel, o que tem? Onde as pessoas contratam a Rumo Norte? Então, a gente produto aí pra esses brasileiros Rumo maravilhosos. Norte Expedições. Virem conhecer a Amazônia. O nome é forte. A gente está na internet há algum tempo. Há 3 anos antes da pandemia, a gente parou de vender na internet. A gente vendia na internet. E aí, partindo dessa reestruturação, hoje a gente segue home office. Então, você consegue falar com a gente pelo site, pelas redes sociais, pelos celulares, né? Nosso site está... Tá aparecendo aqui embaixo, tá, gente? Vocês vão poder ver. Quem tá no YouTube consegue ver. Nós estamos passando por uma reformulação. Nosso site que está no ar, já tem um outro rodando atrás, que é o que vai voltar com a venda pela internet, algumas modificações. Mas a gente tem alguns produtos locais que a gente vai lançar para o público local, né? A gente está só se estruturando melhor, estamos começando a respirar agora, né? Porque chegamos na temporada, aí começa a vender mais, a gente começa a pagar a conta que estava para trás, né? A gente conheceu o circuito junto com Isso, o time, e a gente tem coisa que está vindo agora, a gente vai lançar para o público local. Mas para ter essa identidade local, né? Porque a gente pouca gente conhece a gente, porque a gente atende mais o mercado externo. Mas as nossas redes sociais vão encontrar a gente está lá, se liga. Rumo Norte, todos juntos. Rumo Norte Expedições. Se não só a Rumo Norte, mas quem trabalha o turismo receptivo, bora colocar uma venda de pacote lá no Ver o Peso, gente. Olha a quantidade de turista que sim, uma lojinha. De Fortaleza. Tudo que é ponto
turístico que a gente vai, tem receptivo vendendo roteiro lá Verdade. local. Verdade. Olha o entorno de Belém, o que a gente tem de potencial de turismo. As pessoas né? ainda têm 2 dificuldade horas, de 3 encontrar horas. produtos turísticos Então, na assim, cidade, põe os né? pontos de turismo para vender, não só a internet. A internet é maravilhosa, conecta ao resto, mas as pessoas estão aqui Muito e bem. querem fazer roteiros É, locais. gostei. O paraense e o turista que vem para cá, porque hoje vem muita gente para cá, né, pra fazer, vai pra um evento, e aí o que eu faço aqui? Eu quero fazer mais. Eu não tenho o que fazer, verdade. tem que ter ponto Boa de dica. venda Já sabe. local. Não tinha pensado nisso. Ficamos com essa dica, esperando aí esse stand da Rumo Norte lá no Vero Peso, vendendo esses expedições e passeios. Muito bom. A gente agradece vocês por estarem sempre aqui acompanhando. Sigam cristina.raine.jornalista nas redes sociais. Eu, Dani Underline Viaja e, lógico, Rede Pará. Tudo junto, a gente termina esse papo gostoso. Ó, comendo biscoitinho, vamos comer Gente, biscoito. super obrigado pela presença de Exatamente, vocês. é gostoso, pode experimentar. Foi um presente. Obrigada, Gel. Eu agradeço muito o convite. Estamos por aqui. Parabéns pelo trabalho. Joana, Bonito trabalho beijo de vocês. carinhoso. A gente tá aqui na Tchau sua pra vocês. torcida e acompanhando vocês. Beijo, Ó. valeu. logo. Ei, deixa um pra mim. Tchau, gente. Valeu. Até a próxima.